Olá, bom dia no ar, mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais aqui neste sábado, direto da Jovem Pan. E o meu entrevistado de hoje é ex-juiz federal, personagem principal de uma investigação que o colocou como herói da nação ao descobrir um dos maiores casos de corrupção do país e devolver aos cofres públicos mais de 12 bilhões de reais. Idealizador de pacotes anticorrupção no governo Bolsonaro, foi convidado para assumir a pasta de ministro da Justiça e Segurança Pública do atual governo. Com pouco tempo no cargo e indiferenças com o presidente Jair Bolsonaro, pediu para sair. O meu entrevistado de hoje é pré-candidato pela sigla Podemos para a corrida presidencial do ano que vem. Doutor Moro, muito obrigado em aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo aqui no Jornal da Manhã. Obrigado, agradeço, Patrícia. Sempre um prazer falar aqui com a Jovem Pan, com o Jornal da Manhã, com o Ceará. Estou aqui para responder todas as suas perguntas. Prometo que não vou fugir de nenhuma. Oba, eu tinha um professor na faculdade que dizia o seguinte, que a melhor pergunta é aquela que o entrevistado não quer responder. Então, vamos lá. Doutor, o senhor... a primeira pergunta que eu faço é se o senhor está preparado para comandar o país, sabendo que a corrupção não é o único problema, né, do Brasil. Qual o plano traçado aí de estratégia para essa campanha, né, eleitoral que o senhor pretende correr aí para o ano que vem, já que a inflação e o desemprego também são assuntos desafiadores, né, para o próximo governo? Hoje o Brasil computa 14 milhões de desempregados e 28 milhões de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. O senhor já disse em algumas entrevistas que o senhor tem uma equipe já de especialistas formada, além de Afonso Celso Pastore, que é ex-presidente do Banco Central. Quem são esses nomes, doutor? Patrícia, nós estamos fazendo um programa bastante consistente do ponto de vista técnico. Nós sabemos que as pessoas, o que elas querem, na verdade, do governo? Que o governo não atrapalhe a vida delas e ajude como for possível. Nosso projeto é fundado nessa ideia: vamos melhorar a vida das pessoas. Isso significa desafios primeiro na nossa economia. A gente tem visto a inflação crescendo, foi agora mais de 10 pontos, né, nesse mês agora que fechou, é a maior inflação desde 2015. Inflação alta significa menos dinheiro no bolso das pessoas. A gente tem visto aí que o emprego não tem aumentado, muita gente desempregada, a pobreza está aumentando. No fundo, o cenário econômico é muito ruim. Então, esse projeto, primeiro, visa resolver esses problemas, estabilizar a economia, recuperar a credibilidade fiscal do Brasil, para traçar a rota para a prosperidade, para melhorar salário e emprego de todas as pessoas. A gente precisa ter também um programa especial, isso eu tenho dito, para a erradicação da pobreza. Eu falei em criar uma agência, no modelo meio força-tarefa, como na época da própria Lava Jato, embora com foco diferente, uma agência encarregada da erradicação nacional da pobreza. Isso pode ser feito com uma boa governança. Precisa desses programas Auxílio Brasil, Bolsa Família, de transferência de renda? Sim. Mas para você resgatar pessoas ou comunidades inteiras da armadilha da pobreza, você precisa ter uma atenção mais específica, você precisa ter políticas públicas mais focadas, de saúde, educação, para esses grupos mais vulneráveis. Às vezes, o que precisa para uma pessoa sair da pobreza é um emprego, é uma oportunidade de educação, é um treinamento, é um tratamento de saúde, e às vezes o pouco pode fazer uma grande diferença. Mas a gente também, Patrícia, não vai descuidar de outros temas, né, como o combate à corrupção. Combater a corrupção é um dever moral de cada um, né, de cada governante, mas é uma forma de você fazer o governo ficar mais eficiente, né, você evitar desvio de dinheiro, você evitar que construam aquelas obras faraônicas que não têm importância nenhuma, mas são muitas vezes oportunidades para as pessoas obterem suborno, né? Então, assim, o combate à corrupção está no meu DNA, mas não é o foco do nosso projeto. A gente sabe que o foco do projeto são as pessoas, melhorar a vida das pessoas. Doutor Moro, eu conversei com a Renata Abreu, né, que é presidente do seu partido,
E ela disse que vocês têm mergulhado aí em questões financeiras, têm falado com o empresariado, têm tido contatos com alguns economistas e que o senhor também está... o senhor é humilde o suficiente para dizer que não entende de todos os assuntos, né? Como o senhor está mergulhando nesses outros assuntos que até então para o senhor não era tanto do seu cenário, né? Como que vai ser isso para poder assumir aí um país inteiro? E a gente sabe que um líder de um país tem uma responsabilidade tremenda de levar a nação, né? Então, eu convidei o Afonso Celso Pastore, que você mencionou, para coordenar um grupo de trabalho. Aí ele tem chamado especialistas de outras áreas, tá? A gente tem feito reuniões, mais de uma reunião na semana, para discutir diversos temas. Não só temas de economia, mas às vezes temas setoriais na economia e outros assuntos. Por exemplo, hoje a gente teve, né, uma reunião sobre saúde. Foi até uma reunião bastante cedo. Eu vim aqui para os Estados Unidos passar uns dias, que eu estou me mudando de volta para o Brasil em definitivo. Vim ajudar a minha família para a gente voltar, né? Então hoje a gente estava fazendo a reunião. Para o meu horário aqui era 6 horas da manhã, no Brasil um pouco mais tarde, sobre saúde. Mas a gente já teve reunião sobre erradicação da pobreza, sobre educação na primeira infância, sobre política de emprego, sobre reforma tributária. Então, essas reuniões têm sido bem proveitosas. Eu sou uma pessoa que eu leio bastante, me informo bastante, mas, claro, ninguém sabe tudo, né? Quem diz que sabe tudo, como alguns fazem por aí, na verdade, sabem muito pouco. Você tem que ter humildade para ouvir as pessoas. Então, precisa ouvir esses especialistas para construir esse programa. E, num segundo momento, a gente tem que ouvir as pessoas. Eu vou pegar esse programa, esse projeto, e eu vou rodar o país. Eu vou em todos os lugares, vou aí em Fortaleza, vou aí em Juazeiro, vou no interior do Ceará, vou em todos os lugares do país, para que a gente, o projeto que a gente quer fazer é esse. É democrático, é democracia, é uma economia que vamos recuperar o crescimento, vamos melhorar a vida das pessoas. É um projeto também fundado em princípios e valores. A gente quer ouvir todos para colaborarem até fazer os ajustes necessários nesse projeto. Eu não coloco aqui, viu, Patrícia, você perguntou, eu não coloco o nome das outras pessoas que estão participando, porque, assim, quando você revela, a imprensa vai e as pessoas perdem um pouquinho da tranquilidade. Não é uma crítica à imprensa, né? Mas a pessoa perde um pouco da zona de conforto dela, zona de tranquilidade. E o foco, para mim, o mais importante agora, é construir esse projeto. Então, eu revelei o nome do Pastore, porque eu entendi que isso era necessário e contei com a autorização dele, tá? Mas eu não tenho, assim, não tenho a ideia, a pretensão de revelar esses nomes agora. Vou revelar no momento apropriado. Mas eu posso te assegurar, e isso eu tenho uma história que eu não minto, né? Não falo mentira para as pessoas, não falo mentira para o povo brasileiro. Esse também vai ser um diferencial do nosso projeto. Eu posso te assegurar que a gente está falando com os maiores especialistas do país nas respectivas áreas, para apresentar um negócio de qualidade. Algo bom mesmo, entendeu? Que funcione. Temos mulheres nessa equipe, doutor? Tem mulheres nessa equipe, tem mulheres muito talentosas. Por exemplo, esses especialistas em combate à pobreza que nós ouvimos, eram um homem e uma mulher, inclusive. Legal. Doutor, o senhor falou que pretende rodar o país, né? Mas eu queria trazer um pouquinho para o povo nordestino, né? Já que os colégios eleitorais dessas regiões, eles são praticamente voltados aí à esquerda, liderada pelo PT. Como que o senhor pretende atrair esse eleitorado nordestino? Primeiro eu vou viajar, vou conhecer todos os estados da região, já fui no Recife, vou lá na Paraíba, já tive, né, como ministro, e vou para o Ceará. Vou lembrar que quando eu fui ministro, a gente teve um envolvimento bastante intenso com o Ceará. O Ceará teve uma crise de segurança em janeiro de 2019. Tá? Foi um acontecimento terrível, né? Que criminosos, veja assim, organização criminosa saindo à vontade para ir na rua e cometer atentados contra pessoas, contra alvos civis, incendiando posto de gasolina, estabelecimento. Eu fui comunicado na época pelo governo do estado e a gente reagiu de pronto. A gente enviou Força Nacional. Eu mandei uma saturação, né, intensificar a presença da Polícia Rodoviária Federal, de outros estados foram todos deslocados para o Ceará.
A gente formou uma força de intervenção penitenciária com agentes penitenciários federais e também agentes penitenciários cedidos pelos outros estados para ir aí para o estado e retomar o controle das prisões. Tá? A gente transferiu os criminosos mais perigosos do país, do Ceará, para presídios federais, isolou esses criminosos para que eles não pudessem mais comandar crimes de dentro da prisão. Então, a gente teve uma ligação muito intensa aí com o estado do Ceará. E veja, depois não teve mais nenhum episódio, não só no Ceará, mas também não teve no país todo. Teve ali, né, uma tentativa, ainda em 2019, no segundo semestre, um repique, né, que tentaram ressuscitar aqueles atentados, mas foi uma coisa assim muito pouco expressiva. Isso foi muito positivo, porque o Ministério da Justiça teve uma atuação muito incisiva aí contra o crime organizado. Mas, enfim, Patrícia, a gente sabe, né, que a região Nordeste tem estados, tem pessoas, tem brasileiros e brasileiras, todos nós estamos aqui no mesmo barco, ela tem especificidades, assim como tem no Sul, né? O Sul é diferente do Nordeste, o Sudeste é diferente do Nordeste, mas a gente tem, como brasileiros, muito mais pontos em comuns do que propriamente divergências. E a gente quer construir soluções para todos, né? Agora, a gente precisa ir conversar com as pessoas para ver as necessidades especiais, né, que existem em cada região. E isso a gente está bastante atento. Não vamos tratar o Nordeste nunca, né, como algo diferente do que somos todos nós nesse país, mas vamos ter atenção para essas necessidades específicas. E por falar em eleitorado, doutor, com uma política altamente polarizada, né, hoje o senhor representa uma parte aí das pessoas que nem Lula e nem Bolsonaro, ou seja, ou me amem ou me odeiem, né? Que tipo de eleitor o senhor busca aí nesta corrida pela terceira via, já que pesquisas mostram que o senhor está bem à frente aí de outros nomes também que estão aí candidatos de olho nesse eleitorado aí da terceira via? Eu busco todos os eleitores, brasileiros, brasileiras, homens, mulheres, todos os grupos, com todas as suas convergências e todas as suas divergências, aquelas pessoas que estão cansadas, né, dessa polarização. Hoje as pessoas brigam até em ceia de Natal, brigam por político, né? Não faz sentido. Um mito, o outro é uma ideia, no fundo são todas pessoas como nós. Eu sempre falei para todo mundo que me conhece, olha, não idolatre político, seja qualquer um, né? E eu não estou pedindo para ninguém também me idolatrar, eu não quero nada disso, entendeu? Eu fiz meu trabalho como juiz na Lava Jato, cumpri o meu dever, apliquei a lei. Depois, como ministro da Justiça, eu fiz o meu melhor, alcançamos bons resultados, tá? Principalmente ali no combate ao crime organizado e à criminalidade violenta. Ainda muito a fazer, vamos admitir, né? Ficou um trabalho incompleto, porque eu tive que sair, fui forçado a sair porque o governo queria que eu fizesse coisa errada e eu não ia concordar jamais em fazer coisa errada. Mas principalmente o eleitor que está cansado desse debate estéril, de tratar as pessoas como amigo ou inimigo. Na verdade, nós somos todos aqui, estamos todos no mesmo barco, nós precisamos construir soluções para o Brasil, para os nossos problemas presentes e para as nossas questões do futuro. Nós precisamos construir um futuro, tem muito a fazer do que a gente ficar se perdendo nessas brigas que não levam a lugar nenhum. Por isso que eu tenho dito, Patrícia, muito claramente, o nosso projeto vai ser vigoroso, vocês podem ter certeza. Não tem fraqueza nesse projeto. O projeto é consistente do ponto de vista técnico, ele vai ser construído com base no diálogo com o mundo político e com a sociedade civil, com as pessoas, os empresários, os trabalhadores, com todo mundo. Também vai ser fundado em princípios e valores. O homem público, a pessoa pública, tem que ser honesta, tem que ser íntegra. E isso está no nosso DNA, está na nossa história, né? Muitos aí não têm condições de afirmar a mesma coisa. Agora, o nosso projeto vai ser vigoroso, mas você pode ter certeza, ele não vai ser agressivo. Nós não vamos sair por aí, como outros fazem, ofendendo as pessoas, ofendendo a imprensa, ofendendo o jornalista. É a coisa mais deplorável, né, de ficar ofendendo a imprensa ou o jornalista, brigando com o jornal, tá? Ou querendo controlar a imprensa.
né? Tem gente aí que o projeto que a gente não consegue entender, né? A gente tem que olhar para o futuro, inserir o Brasil na modernidade, né? As pessoas querem lá, por exemplo, educação de qualidade nas suas escolas. O que elas querem? Tecnologia, internet, bons professores, querem que os filhos dela aprendam e tenham melhores oportunidades na vida do que elas tiveram, né? O pai quer ver os seus filhos melhores, com melhores chances do que ele teve no passado. Enfim, isso que a gente tem que discutir. E nessas brigas entre Lula e Bolsonaro, eu acho que isso não faz sentido nenhum. Eu já vou entrar no assunto Lava Jato que o senhor citou, mas antes eu queria fazer ainda mais uma perguntinha sobre a corrida eleitoral. Eu entrevistei o ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, e entendi como certa a possibilidade dele ser vice na chapa do senhor. E vocês têm trocado elogios aí na imprensa. Eu queria ouvir do senhor. Olha, o Mandetta, eu tenho mantido contato com ele. Quando ele estava no governo, no início da pandemia, ele estava adotando a política certa. Tem que proteger as pessoas, tá? Não tinha vacina na época, então o único remédio que tinha era o distanciamento social. Tinha um impacto econômico tremendo, né? Mas isso daí é o governo que tinha que ajudar as pessoas, somente o governo federal, para conseguirem passar esse período em que o distanciamento social afetava a atividade econômica, tá? Mas a ideia dele de proteger as pessoas num cenário de incerteza era fundamental. Então, eu sempre defendi a posição dele lá dentro. Até falava, presidente, ninguém sabe como vai ser essa pandemia. Se vai afetar 10, 100 ou 10 mil pessoas. Eu confesso que nunca pensei nesse número, né? Mais de 600 mil vítimas. É uma tragédia humanitária sem precedentes na história recente do país e do mundo. Nessa circunstância, você tem que ser cauteloso. E o governo não fez isso, lamentavelmente, né? Não fez. Então, é muito triste tudo isso que aconteceu. Eu acho que o Mandetta daí teve uma postura corajosa de renunciar ao cargo de ministro. Não é uma coisa simples, porque é uma posição de poder, é uma posição de prestígio. E ele saiu debaixo de todos aqueles ataques, né? Então, ele teve uma posição corajosa ali. Ele é um grande quadro da política brasileira, tá, Patrícia? Agora, se ele vai vir para o projeto ou não, em que condição, nós vamos ter que... Vai depender um pouco da conjuntura política, dessas construções, porque ele está num partido, eu estou em outro partido. Para ele vir para o projeto é muito fácil, né? Nós aceitaríamos ele no projeto a qualquer momento. Agora, em que condição que ele vem, aí é uma questão que a gente vai ter que resolver mais lá adiante. É muito cedo também para a gente ficar discutindo essa questão de vice. Doutor Moro, eu queria entrar um pouquinho na questão da Lava Jato. Na semana passada, o ex-presidente Lula comemorou a decisão da Justiça aí com o arquivamento do caso Triplex, né? Ele também comemora outras 21 vitórias em diferentes processos e instâncias, inclusive a anulação de condenações da 13ª Vara Federal de Curitiba. Os ministros do Supremo concluíram que a Justiça Federal não tinha competência legal, a Justiça Federal de Curitiba, e consideraram o senhor que teria agido aí de maneira parcial ao condenar o ex-presidente Lula. A minha pergunta é o seguinte: o senhor se sentiu desprestigiado nessa situação ou com medo de manchar aí a sua reputação? Patrícia, eu tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz na Operação Lava Jato. Não fui só eu, foi muita gente junto, policiais, procuradores, outros magistrados. A gente sempre teve aqui no Brasil corrupção, desvio de dinheiro público. Isso falta depois na escola, na saúde, na própria economia. Isso reflete nos empregos das pessoas, tá? Isso afeta o país e traz o nosso país para trás. Pela primeira vez, de uma maneira assim muito significativa, nós conseguimos avançar e rompemos com essa impunidade, né? Pessoas poderosas, grandes empresários, grandes políticos passaram a ser julgados e a ser condenados a cumprir tempo de prisão. Teve gente até que confessou os crimes, né? Isso nunca acontecia no Brasil antes. Pessoas confessaram porque elas viam que a justiça estava funcionando. Gente que devolveu dinheiro, teve gente que devolveu 100 milhões de dólares. Um gerente da Petrobras devolveu 100 milhões de dólares que tinha conta lá na Suíça, que tinha recebido em suborno. Empreiteiras que sempre subornaram agentes públicos historicamente, fizeram acordos, pagaram multas lá de bilhões de reais,
O total recuperado pela Operação Lava Jato ultrapassa 4 bilhões de reais e está previsto mais uns 12 ou 14 bilhões de reais em multas, né, só falando em Curitiba. As pessoas sabem o que aconteceu. A Petrobras foi saqueada durante o governo do PT, né? Quase quebrou. E antes disso, durante o governo do PT, teve o caso do Mensalão, que era suborno de parlamentares para conseguir apoio ao governo do PT. Então nós tínhamos um mundo de corrupção ali, um sistema de corrupção, e nós conseguimos enfrentar. Enquanto a Lava Jato perdurou, esse sistema foi quebrado. Depois tem uma reação do sistema político, né? Isso era previsível, as pessoas querem ficar no status quo da impunidade. Tem muita gente que ganha com isso, não só poder político, mas também dinheiro. Eu respeito muito os tribunais, as Cortes de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, mas essas decisões que anulam processos, gente até que confessou ter roubado dinheiro público, gente até que confessou, que daí anula por uma questão formal, faltou um carimbo, não era a justiça em Curitiba, era a justiça lá em Brasília, não era a justiça federal, era a justiça eleitoral, né? 5, 3, 4 anos depois, esse tipo de decisão, né, não posso concordar, tá? Respeito muito, vamos respeitar os tribunais, vamos respeitar as pessoas, os ministros, mas são decisões, na minha opinião, profundamente erradas. Como foi um grande erro judiciário do Supremo Tribunal Federal ter anulado a condenação do presidente Lula. Não disse que o presidente é inocente, tá? Até porque você tem um escândalo de corrupção do tamanho de um elefante durante o governo dele, tá? Mas anulou por questões lá que eles colocam de que o juiz foi parcial ou que tinha que ter sido outra justiça. Eu nunca fui parcial, eu sempre tratei o presidente com respeito. Vocês podem pegar lá até, inclusive, nas audiências que foram filmadas. Sempre tratei por senhor, sempre tratei da forma mais digna possível, porque eu nunca tive nenhuma animosidade pessoal em relação a ele. Eu sempre fui um juiz fazendo o meu trabalho. Agora, é lamentável essa reação contra o combate à corrupção. Mas o que eu posso dizer? O nosso projeto vai gerar a reconstrução do combate à corrupção. Tá? E a gente tem como fazer isso, como já fez na Operação Lava Jato. A corrupção não é um destino manifesto do país. A gente pode ser um país honesto, pode ser um país íntegro, como são a maioria das pessoas aqui desse Brasil. Doutor Moro, eu entrevistei o ex-presidente Lula tem aproximadamente uns 20 dias e perguntei para ele sobre o cárcere, né? Ele me disse que se manteve vivo, tá? Com um único objetivo, sair da cadeia e dizer que ele é inocente e que o senhor o prendeu de forma injusta. O que o senhor faria de diferente do que não foi feito naquela época, da condenação do ex-presidente Lula? O senhor acredita que ocorreram excessos durante a Operação Lava Jato? Eu queria que o senhor fizesse explanasse se ele realmente, como ele fala com muita firmeza da inocência dele, eu queria que o senhor explicasse se, na sua opinião, houve excesso, se o senhor faria diferente. Conta pra gente. Olha, Patrícia, o Cunha também, né, o ex-presidente da Câmara, que encontraram lá 1,5 milhão, $1.500.000 na conta dele, na Suíça, que ele não havia declarado. E esse dinheiro, se você pega a documentação, veio de um contrato da Petrobras, né? Então, ele vai até a conta dele, né? O que ele fala? Que ele também é inocente. E a condenação dele foi anulada também pelos tribunais, porque eles dizem, não, é justiça eleitoral, né? Não tinha nada a ver com eleições, aquele $1,5 milhão, mas tudo bem. Vamos respeitar os tribunais. Da mesma forma, o presidente Lula não provou que é inocente, não demonstrou nada disso. Os escândalos de corrupção estão lá no governo dele. Ele era o presidente, tá? Ele era o presidente quando a Petrobras foi saqueada. Ele era o presidente quando teve o Mensalão, que esses parlamentares foram comprados para dar apoio político ao governo dele, tá? Então ele não provou coisa nenhuma. Se o objetivo dele era esse, então ele não conseguiu. Ele foi beneficiado, sim, por decisões judiciais que são bastante formalistas, né? Então, ao invés de você ver o que importa, que é a corrupção, que é as pessoas sendo lesionadas, que é o dinheiro público sendo desviado, você vai tratar ali de carimbo, de quem tem que decidir, ou ali
é uma história que não fecha, né? Que o juiz não foi parcial, não foi imparcial com ele. Eu sempre tratei ele com absoluto respeito e tomei minhas decisões sempre com base na lei e nas provas. E veja, Patrícia, eu proferi a primeira condenação contra ele lá em 2017. Essa decisão foi mantida pelo Tribunal de Apelação em Porto Alegre, ou seja, outros 3 magistrados, né, decidiram que a minha decisão estava correta. Depois foi para o STJ, que é um tribunal em Brasília. 5 magistrados ali disseram que a condenação estava correta. Aí teve um outro caso que uma juíza corajosa lá do Paraná, uma mulher, né, proferiu uma decisão condenando o presidente no outro caso, que era aquele caso do sítio, que ele disse que não era dele, mas ele usava toda hora, e as empreiteiras foram lá fazer reformar o sítio dele. Né? Ninguém pagou nada para as empreiteiras, e as empreiteiras lá gastaram reformas milionárias naquele sítio que ele utilizava, e ninguém consegue explicar por que fizeram essas reformas lá, qual que é a justificativa. Ele foi condenado ali, ele foi condenado daí pelo tribunal de novo, nesse processo, e aí fica por isso mesmo, porque vem um tribunal lá em cima, anos depois, e vem dizer que quem tinha que ter decidido isso era a Justiça Eleitoral. Eu acho que o juiz foi muito pesado em relação ao ex-presidente. Então vamos anular tudo? Cadê as explicações do ex-presidente sobre esses fatos? Não tem. Não tem porque ele não fala sobre isso. A única coisa que ele consegue falar é que ele supostamente teria sido injustamente perseguido. Mas isso a gente ouve. Né? Eu, como juiz, 22 anos de juiz, ouvi quase todo acusado que chegava lá, e às vezes acusado de crimes muito pesados, né? Corrupção, fraude, às vezes até crimes mais graves. Normalmente, esse pessoal não é difícil admitir a sua responsabilidade. Então, assim, eu tenho absoluta convicção de que eu fiz o certo durante a Operação Lava Jato. Não houve excessos, tá? Isso é uma fantasia muitas vezes criada. Quem foi processado na Lava Jato, quem foi condenado, quem foi preso, foi quem ou pagou suborno ou recebeu suborno. Aí o pessoal às vezes vem com uma historinha lá da criminalização da política. Olha, se um político recebe suborno, propina, é crime, não tem o que fazer. Né? Não adianta reclamar. A lei tem que ser aplicada. Doutor, ainda antes de terminar esse bloco, a gente tem 1 minutinho e meio aqui. Nessa mesma entrevista, o presidente Lula contestou uma expressão que o senhor usou na sentença que condenou ele e tirou ele das eleições de 2018, que seria ato de ofício indeterminado, que não consegue especificar o que um ato do presidente Lula, uma ordem, uma decisão, um ofício aí para beneficiar a OAS nos contratos da denúncia. O que isso quer dizer? Isso de fato existiu? Porque ele sempre toca nesse assunto nas entrevistas. O presidente tem que explicar por que a Petrobras foi saqueada no governo dele. Tá? Daí, se ele puder responder também, quem nomeou os diretores que saquearam a Petrobras? Por que ele nomeou aqueles diretores? Por que com todo esse saque da Petrobras, esses diretores ficaram lá há 10 anos? Né? O Paulo Roberto Costa, que tinha lá 30 milhões de dólares em contas na Suíça, e que disse que foi lá colocado para arrecadar dinheiro não só para ele, mas também para partidos políticos que apoiavam o ex-presidente Lula, o presidente tem que explicar por que essa pessoa fica lá 10 anos e ele não faz nada. O governo dele. Não estou falando no governo de outro, não, o governo dele. Então, quem deve explicações, viu, Patrícia, sobre isso, no fundo é ele. E ele nunca fala porque ele não tem explicação, entendeu? Então, ele sabe muito bem o que é a sentença, o que tem na sentença, e sabe do que aconteceu lá no passado, né? Durante o governo dele, literalmente, a Petrobras foi saqueada, é só isso. Né? E esse é um fato inegável, as pessoas sabem, as pessoas viram isso na TV, viram na imprensa, viram em todo lugar. Então, as pessoas sabem diferenciar o que é fato e o que é história, o que é a história da carochinha. Tá? Eu tenho muita confiança no trabalho que eu fiz lá naquela ocasião. Né? Se agora a gente tem alguns reveses, se agora a gente tem algumas dificuldades, são essas dificuldades históricas que a gente sempre teve quando a gente tem processos contra pessoas poderosas. Vocês mesmos aí, o ouvinte, né? Experimenta aí entrar com uma ação contra um deputado, experimenta aí denunciar um deputado, um prefeito, por fazer coisa errada ou brigar com você
É difícil, é uma luta, porque as pessoas comuns muitas vezes não têm os favores, né? Não têm a mesma facilidade que os poderosos têm lá perante a polícia, perante a justiça. Então as coisas são diferentes quando são para pessoas poderosas. Na Lava Jato, né, o que a gente fez? A gente estava protegendo os cofres públicos, estava protegendo as pessoas desses desvios de dinheiro. Nós estávamos protegendo a população brasileira contra a sua exploração pelos poderosos. Basicamente, essa é uma boa síntese. Doutor Moro, a gente vai para um rápido intervalo e na volta eu quero falar sobre Jair Bolsonaro e eu sei que a gente tem bastante coisa para falar e pandemia também. Eu volto daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, entrevistas especiais. Eu tenho o prazer de receber hoje o doutor Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e atual pré-candidato aí às eleições do ano que vem, às eleições presidenciais pelo Podemos. Doutor, muito obrigada pela sua vinda e pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Mais uma vez um prazer, né? É sempre bom estar aqui, embora falando à distância, com a população do Ceará. É um estado pelo qual a gente tem muito carinho. Eu vou passar um pouquinho pelo atual governo, e governo esse que o senhor fez parte, né? Em um novo ataque aí à candidatura do senhor, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a Lava Jato escrevia depoimento e chamava o cara para assinar, fecha aspas, e que o senhor e o Deltan articulavam o jogo de poder. Abre aspas e fecha aspas, jogo de poder, ele usou exatamente esse termo, contra o atual governo. O que ele quis dizer com essas insinuações, na opinião do senhor? Ele quis dizer que ele e o Lula são muito parecidos, né? Nenhum deles gosta da Lava Jato, nenhum deles gosta do combate à corrupção ou do Deltan Delagnol, né? Até fiquei surpreso com esse ataque do presidente contra o procurador da Lava Jato. Mas, enfim, Patrícia, o caminho da mentira, da inverdade, né, em cima da Lava Jato, as pessoas sabem aí como foi difícil o combater a corrupção durante a Operação Lava Jato, que a gente sofreu de ameaça, de ataque pessoal. Aqui no meu caso não fui só eu, foi também minha família. Isso teve um custo pessoal bastante significativo. Não estou reclamando, não, estava cumprindo meu dever e eu fiz as escolhas, né? Mas teve gente lá muito em volta de mim, que tomou decisões de coragem e até hoje são perseguidos, né? Porque o sistema político quer revidar. Então não adianta as pessoas, seja lá o presidente Bolsonaro, seja o presidente Lula, nisso eles são muito iguais. Não adianta vir lá falar que você pode roubar, que você pode roubar e nada acontecer, que quem está errado é o juiz, que quem está errado é o procurador, que a impunidade é a melhor coisa para o nosso país. A gente vê, não tem nenhum país, Patrícia, que conseguiu se desenvolver, que conseguiu crescer, que conseguiu se tornar um país com uma economia robusta, com todas as pessoas com salários dignos, com educação, com saúde de qualidade. Não tem nenhum país que fundou o seu desenvolvimento em corrupção, tá? Não tem nenhum país que deu certo baseado em impunidade da corrupção, em deixar que as pessoas roubem e que nada aconteça. Isso é intuitivo, as pessoas sabem disso. As pessoas sabem que a Lava Jato, né, quem foi ali processado, quem foi ali condenado, quem foi preso é porque ou pagou propina ou recebeu propina. E ponto. Os tribunais podem dizer o que quiserem, mas é isso que aconteceu, né? 3, 4 anos depois reverem alguma coisa, é lamentável, é uma pena. Mas posso dizer com segurança que tudo foi feito direitinho lá atrás. Tudo foi feito com correção. E o presidente, com essa afirmação dele, é lamentável, né? Ele apenas diz aí o que ele é. Ele se elegeu elogiando a Lava Jato e agora ele vem com esse discurso igual ao do Lula. No fundo, assim, PT, Lula, Bolsonaro, são a mesma coisa. Não tem muita diferença, não. É exatamente a próxima pergunta que eu queria fazer para o senhor, porque o Bolsonaro também chamou o senhor de sem caráter, mentiroso e palhaço. Imagina que os debates, eles vão pegar fogo, né? Porque
O ex-presidente Lula buscando aí uma posição, né, como candidato do PT, o presidente Jair Bolsonaro querendo a reeleição e o senhor no meio de tudo isso. Isso assusta o senhor, já que o senhor nunca participou de uma corrida presidencial? Olha, eu tive processo como juiz federal contra a quadrilha do Fernandinho Beiramar. Eu tive processo contra a líder do cartel de Juárez, que é a maior organização criminosa do México. Quando eu fui ministro da Justiça, a gente isolou as lideranças do PCC, que é a maior organização criminosa do país, em presídios federais. Fizemos isso sem ter qualquer incidente, né? Então, assim, medo não é uma palavra aqui muito do meu vocabulário. Não vai ser essas pessoas que vão me assustar, não tem nada disso, entendeu? Eu sei que a verdade também está do meu lado, tá? Então não tem nenhum problema em discutir. Agora, o que eu não vou fazer, Patrícia, é isso eu coloquei muito claro ali do começo, desde o início. Nosso projeto para o país, que eu estou liderando, que a gente está apresentando o meu nome para o ano que vem, para essas eleições, é um projeto vigoroso. A gente quer melhorar a vida das pessoas, mas a gente quer fazer isso com diálogo e com princípios e valores. A gente vai ser vigoroso, mas a gente não vai ser agressivo. Então você não vai me ver ofendendo o presidente Lula ou o presidente Bolsonaro ou qualquer que seja. Isso, eu sou uma pessoa educada, tá? Eu estudei em colégio de freira a maior parte da minha vida escolar. E as freiras lá, nesse colégio, me ensinaram várias coisas, mas uma delas é educação. Depois eu fui estudar em escola pública e tive professores ali excelentes também. E eles, embora um ambiente diferente, né, da escola das Irmãs Carmelitas, mas eles também me ensinaram uma coisa muito clara: respeitar todas as pessoas. Então, se a gente for entrar nessa história de amigo e inimigo na política, de fomentar o ódio entre as pessoas, a gente perde a capacidade do diálogo. Isso tem feito o país ir para trás. E, no fundo, a gente vê hoje, né, esses dois extremos, o ex-presidente e o presidente atual, eles acabam fomentando essa cisânia. Eles querem que o brasileiro seja como um time de futebol. Eu gosto de futebol, vejo futebol. Tem um grande político cearense, que é senador do Podemos, né, o Eduardo Girão. Eduardo Girão, eu entrevistei o senador e ele está super animado com a filiação do senhor ao Podemos. Ele é ótimo, né? Ele tem ligações com o futebol, então nada contra o futebol. Mas nós podemos ser o país do futebol, mas nós não podemos ser o país das torcidas que se odeiam. Então nós temos que avançar, nós temos que conversar, nós vamos recuperar parte do nosso projeto, Patrícia. Vamos recuperar a tranquilidade da ceia de Natal do brasileiro. Nós não vamos deixar ninguém ficar se ofendendo e vamos falar assim, vamos discutir política concreta, o que a gente melhora a vida das pessoas e não ficar discutindo palavrão. Eu já vou trazer a realidade aqui para o Ceará, a gente já tem alguns minutinhos, mas antes eu queria perguntar para o senhor que quando o senhor aceitou o cargo como ministro do governo Bolsonaro, abriu mão aí de 24 anos de carreira, né, como magistrado. O senhor se arrependeu? Em que momento o senhor sentiu que poderia ter entrado aí numa fria? Não me arrependi, eu estava na Lava Jato, nós tínhamos todas as conquistas contra a corrupção, mas eu sabia que o sistema ia tentar revidar. Aí você tem o presidente eleito, e vamos voltar nossos relógios a 2018, não estamos em 2021. Em 2018, o presidente era controvertido, ele tinha dado uma série de declarações esquisitas como deputado, mas não tinha aparecido nenhum escândalo de corrupção, até ele ser eleito. Ele me convida. Eu tinha meio desconfiança, mas vou te dizer assim, tinha uma chance de dar certo? Tinha. Se o presidente eleito do seu país te convida e tem uma chance de dar certo, a minha responsabilidade, o meu dever com todo mundo, com os brasileiros, com as brasileiras, era aceitar essa chance. E eu fui com esse propósito. Combatemos o crime organizado, combatemos a violência, diminuiu a criminalidade violenta durante o meu período de ministro da Justiça. Em 2019 os assassinatos caíram 19%, que nós adotamos uma série de políticas públicas consistentes.
Teve também outros fatores, mas não vamos tirar o mérito aí do Ministério da Justiça na minha gestão. Agora, o combate à corrupção não conseguia avançar, porque o presidente não tinha essa agenda. O presidente sabotou essa agenda do combate à corrupção. Mas não era a bandeira, não era a bandeira da corrida eleitoral de 2018? Como é que é? Não era a bandeira dele, o pacote anticorrupção? Mas essa é uma pergunta que tem que ser feita a ele, né? Eu acho que essa pergunta não é para mim aqui. O que aconteceu foi que em abril de 2020, eu fui colocado numa situação em que ou eu decidia continuar no governo e é cúmplice de coisa errada, ou eu saía do governo e me tornava alvo desses ataques, porque eles manipulam muito a informação, não é? Eles criam as fantasias deles lá, mas assim, eu permaneci sempre fiel quando eu entrei no governo, aquilo em que eu tinha assumido o compromisso com a população brasileira: combate à corrupção, ao crime organizado e redução de criminalidade violenta. Eu não mudei, outros mudaram. Quando mudaram, queriam que eu mudasse também? Não, aqui não. Eu tenho princípios, eu tenho valor. Eu não estou lá no ministério pelo cargo. Podia estar lá até hoje, como ministro, ou ministro Moro até hoje. Não, isso é uma bobagem, é uma ilusão de poder. Se você não está no governo, se você não está numa posição de poder para melhorar a vida das pessoas e agir com princípios e valores, você está no lugar errado. Doutor, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid joga nas costas aí do presidente Bolsonaro as mortes de mais de 600 mil pessoas, né? Além de um possível caso de corrupção aí na compra de vacinas superfaturadas. Qual é a sua opinião e se o senhor fosse juiz desse caso, como que o senhor julgaria esses crimes que a CPI impõe aí ao governo? Qual seria o seu veredito? Patrícia, a pandemia foi um acontecimento terrível na vida de todo mundo. Todo mundo conhece alguém que felizmente faleceu por conta da Covid, seja um parente ou seja um amigo, ou no mínimo conhece um amigo que perdeu um parente. Tá? Então isso nos entristeceu. E ficou também essa sensação de clausura, né? A gente ficou mais ou menos um ano, mais de um ano, como se a gente tivesse aprisionado. Então a sensação assim de como se a gente estivesse sendo sufocado, né? No sentido de a gente não via o fim do túnel. Hoje a vacinação avançou, precisa avançar mais ainda, as pessoas precisam se vacinar, isso é importante para elas se protegerem, tá, contra o coronavírus, e podem surgir aí novas, que chamam variantes, então as pessoas têm que se cuidar para isso. Mas foi uma tragédia humanitária, né? Mais de 600 mil vítimas aqui no Brasil e também no mundo inteiro. O que eu acho que a gente tem que se preocupar hoje, Patrícia, é olhar o futuro. Né? Então tem muita coisa que veio da pandemia de ruim, de efeito colateral. Isso abalou nossa economia. Tá certo que o governo também faz uma política econômica ruim e não tem ajudado, tá? Mas, por exemplo, nossas escolas, as escolas brasileiras ficaram fechadas a maior parte do tempo. Isso tem um retardo no aprendizado dos alunos que é péssimo, né? Nós precisamos ter um plano, nós precisamos olhar a educação não só para aprimorar o que a gente já tinha, e a gente utilizar aquelas ferramentas tecnológicas que foram criadas no decorrer da própria pandemia, mas para a gente também recuperar esse tempo perdido. Então, as pessoas não querem ficar sabendo aí, assim, sinceramente, as pessoas querem esquecer, em geral querem esquecer esse governo, infelizmente ele ainda dura um bom tempo, mas querem olhar para o futuro. E acho que a nossa responsabilidade, as pessoas que estão se colocando como alternativas para esse debate no ano que vem, apresentar propostas, né? Olhar o futuro. Como é que você faz com que a escola do seu filho, seja ela privada ou seja pública, fique melhor? Como é que você faz para recuperar o tempo perdido que as crianças e adolescentes não puderam estar presencialmente na escola? Essas são as questões relevantes. Doutor Moro, eu tenho uma perguntinha para fazer. O senhor vai responder se quiser, mas o senhor me prometeu que ia responder tudo. Mas o partido do senhor, o Podemos, tem integrantes ligados aí, sendo investigados por corrupção, compra de votos, desvios de verbas. E isso parece um pouco contraditório aos pilares do senhor, né? A própria presidente do partido, a Renata Abreu, eu discuti esse tema com ela também é alvo de inquérito.
O senhor já sabia de tudo isso? Como que o senhor recebeu todas essas informações do partido do senhor? Patrícia, o quadro do Podemos, né, é um quadro extremamente qualificado. A gente tem aquele grupo Muda Senado, e sempre teve uma postura extremamente ética lá no Senado, defendendo, por exemplo, o fim do foro privilegiado, que blinda os políticos contra processos, defendendo a execução em segunda instância, que faz com que aqueles processos, principalmente por corrupção, tenham um fim em um período razoável. Então, é um quadro muito qualificado, com muita gente boa. A gente mencionou aqui o próprio Eduardo Girão, o Álvaro Dias, o Oriovisto Guimarães, o senador Stevenson, lá do Rio Grande do Norte. Eu não vou dominar todos aqui, porque ficaria longo aqui para a entrevista. Então, é um dos partidos que tem um dos melhores quadros no país. Tá? Nós estamos construindo lá dentro do partido, e essa foi uma condição também para a minha entrada, né? Algo que a gente conversou, nem foi uma condição, foi algo que a gente acabou ali construindo juntos. A gente ter um programa de compliance, de conformidade, para evitar qualquer problema nos quadros partidários. Tá? Essa referência que você fez à Renata, o que me consta, não tem nenhum inquérito, não. Tá? Saiu alguma notícia dizendo que tinha inquérito, mas não tinha nada disso. Tinha uma apuração em andamento no Tribunal Eleitoral sobre eventual utilização de conta em nome de pessoa lá interposta e foi arquivada. Né? Não é porque foi arquivada porque alguém disse que era outra justiça, ou porque o juiz estava perseguindo, ou porque qualquer outra coisa. Foi arquivada porque não encontraram nada, não encontraram nenhum fato relevante. Tá? Então, o Podemos tem vários partidos, tem muita gente qualificada, mas vários partidos têm muita gente com problemas. Eu posso te assegurar que o Podemos é um dos partidos que tem os melhores quadros na política brasileira. Tanto que a gente consegue sair à rua, consegue tirar foto com o Álvaro Dias, com a Renata, com o senador Girão. Né? Outros aí ficam... eu não quero fazer um comparativo aqui, mas eu quero ver... Né? Diz aí que o Dirceu está trabalhando, José Dirceu, que foi condenado no Mensalão, na Lava Jato, está trabalhando na campanha do Lula. Cadê ele do lado do Lula lá nas fotos? Né? O presidente Bolsonaro entrou no partido do Valdemar Costa Neto, que ficou condenado por corrupção no Mensalão. Né? Cadê eles, entendeu? Eu não tenho esse problema, eu posso mostrar as pessoas que andam ao meu redor. Não preciso ter vergonha de quem está ao meu lado, entendeu? Porque a gente tem integridade, a gente tem honestidade, e a gente vai trabalhar numa plataforma para esse projeto, para esse projeto para o país, que é fundado em princípios e valores. A gente não tem nada a esconder, não. Doutor Moro, a gente está quase encerrando, mas eu queria fazer uma perguntinha, que além do tema fome, economia, corrupção, temos pautas importantes aí também, como a Amazônia, né? O que o senhor entende com tudo que tem acontecido com as nossas florestas e sobre a administração aí desastrosa do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles? Olha, a floresta amazônica é um tesouro para o Brasil. Ela não é um tesouro no sentido mineral, de exploração, destruição, mas é a maior floresta do mundo. Num mundo hoje muito preocupado com a mudança climática, num mundo muito preocupado com a preservação do meio ambiente, para guardar esse meio ambiente para as futuras gerações, o desenvolvimento sustentável tem um papel central, a gente tem feito tudo errado. A gente tem que usar a Amazônia em nosso favor. Não para, como o ministro Salles lá colocava, vamos sequestrar, temos a Amazônia aqui, se vocês não pagarem, a gente destrói ela. Nada disso. O que a gente tem que fazer é construir projetos de desenvolvimento sustentável para a população da região e também coibir a destruição ilegal da Amazônia, da floresta, o desmatamento ou as queimadas ilegais. Isso é possível fazer. Né? Primeiro, muda o discurso. Vamos atualizar o discurso dos nossos políticos para o século XXI. No século XXI, nós precisamos falar de energia renovável, de economia de baixo carbono, nós precisamos falar de hidrogênio verde, de biocombustível, de energias renováveis, ou seja, mundo digital, economia moderna, biodiversidade, isso tudo tem que entrar na nossa agenda do século XXI. E as energias... Nós estamos discutindo questões lá do passado. A Amazônia é um tesouro, tá, que pertence aos brasileiros, mas que nós podemos utilizar em nosso favor como liderança do mundo
na preservação do meio ambiente e de fomento de desenvolvimento sustentável. A gente pode atrair investimentos para a região, para o Brasil, enormes, se a gente conseguir, né, defender a Amazônia dessas agressões e promover o desenvolvimento sustentável. Ou seja, nós temos que ter uma estratégia baseada em, vamos dizer, uma visão moderna das coisas. E numa visão moderna das coisas, o desenvolvimento sustentável é fundamental. O senhor falou de energias renováveis e aqui no Ceará a gente tem vários parques eólicos, né? Porque é chamada aqui a terra do vento. Além dessas propostas que o senhor já comentou durante toda a entrevista, o senhor tem algo específico aqui para o nosso estado? O Ceará disputa a terra do vento com outros estados também, que no Nordeste venta bastante. Tem, né, a Rota do Vento, que sai do Rio Grande do Norte e vai até o Maranhão. Exatamente. Eu não vou entrar nessa disputa aí para dizer quem que tem o vento mais... O vento mais forte é o Ceará, porque os velejadores do mundo todo vêm velejar aqui com a gente de kitesurf, viu? O senhor deveria experimentar o esporte. O Ceará tem esses paraísos, né? Eu tive uma vez lá em Jericoacoara, né? Um paraíso lá para o mar. E tive várias vezes também no Ceará. Mas confesso que não faço kitesurf. Quem sabe mais adiante, daqui a uns 5 anos, a gente possa tentar alguma coisa parecida. Mas enfim, olha, essas tecnologias de energias novas, elas estão em constante mutação. Tem se utilizado muito a matriz elétrica nos países, por exemplo, dos Estados Unidos ou lá na Europa. O carro elétrico é uma presença cada vez mais constante dentro dessa realidade. Existem, porém, algumas questões relacionadas a baterias e a mesma escassez da energia elétrica aqui, que a gente já tem visto no Brasil há alguns tempos, podem dificultar esse modelo, mas tem muita discussão aqui no Brasil em cima não só da energia eólica, mas também da energia solar. Teve recentemente aprovada uma lei que melhorou, né, o marco regulatório da utilização da energia solar no Brasil. Isso foi um ponto positivo, fora da curva no atual cenário. E o biocombustível, algo que a gente pode conversar bastante, né? E a discussão que existe hoje muito em torno do hidrogênio e da formulação de combustível baseado em hidrogênio, utilizando aí energia verde, né? Utilizando os recursos naturais. Ou seja, tem um mundo novo adiante e a gente não pode perder esse bonde da modernidade. Doutor Moro, falta só uma perguntinha para a gente encerrar. O senhor está fazendo fono, né? Oi? O senhor está fazendo fono. Olha, eu tenho treinado durante a minha vida inteira para tudo que eu me dispus. Então, eu estudei muito para ser juiz. Antes, tinha estudado muito para entrar na faculdade. Como ministro, me preparei muito, chamei uma grande equipe. E agora, para esse projeto, não é diferente. Então, eu não tenho nenhum problema em chamar especialistas e conversar com as pessoas e aprender para agir com humildade, mas também com crescente confiança. A gente tem que avançar. Tá? Eu sempre acreditei que cada um de nós pode se tornar uma versão melhor de si mesmo, que a gente pode avançar como indivíduo e que a gente pode avançar como país. Então, tudo que for necessário para a gente avançar, a gente não pode ter nenhuma espécie de preconceito. Tá? E o senhor tem gostado? Oi? Tem gostado de fazer? Olha, eu acho que esse projeto, é importante fazer um projeto para o país e para as pessoas. Mas, de certa maneira, também é um projeto de crescimento pessoal. Conhecer gente interessante, conversar com as pessoas, debater os seus problemas, tratar com esses especialistas. Você vai aprendendo, você vai se aprimorando. Então, tem que tornar essa jornada, vai ser uma jornada difícil, por isso você tem que tornar essa jornada também interessante. Doutor Moro, tem uma pergunta que eu queria fazer, porque repercutiu muito aqui no Ceará, quando o senhor foi padrinho de casamento da deputada Carla Zambelli, que é casada com um cearense. A minha curiosidade o senhor era realmente próximo a ela? Veja, esses assuntos são assuntos pessoais. Acho que a gente não tem que trazer essas questões para ser discutidas agora. Tenho respeito muito ali pelo marido dela, por ela também, por qualquer pessoa, certo? Houve depois ali a decisão dela de, naquela
conflito com o presidente de ficar ao lado do presidente, então a gente não tem se falado, mas vamos respeitar todo mundo, e tem muitas questões pessoais. O coronel, ele ajudou muito aí na pacificação da polícia, né? Quando teve aquela greve dos policiais. Exatamente. Foi um outro momento difícil aí no Ceará. O governo estava com dificuldades para lidar com os policiais. Os policiais tinham paralisados, estavam resistindo a voltar ao trabalho. Para não deixar a população desprotegida, a gente enviou a Força Nacional, tá, de Segurança Pública. Houve aí a GLO, as Forças Armadas também protegendo a população. A gente, de novo, mandou as equipes, né, que tinham no país inteiro, da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, para o Ceará, para saturação das vias, para proteger melhor as polícias. Então, a gente deu condições, durante aquele período da greve, para que houvesse um maior controle. Ainda ficou descontrolado, né, porque eles não conseguem substituir toda a polícia, mas evitou o mal maior, que era uma contaminação inteira do Estado pelo crime, né, uma desorganização total. Fazendo isso, a gente deu condições para terminar a greve. E aí o coronel, que trabalhava lá no Ministério da Justiça, veio aqui, que ele tinha bom relacionamento com os policiais, e conseguiu convencer os policiais a voltarem a trabalhar. A greve, sim, né, não tem nenhum problema em dizer isso, a greve era ilegal. Agora, não é correto, tá? E eu acho que isso havia um erro de querer tratar os policiais que estavam paralisados como bandidos, porque aí você mata o diálogo. Isso é um pouco reflexo dessa visão polarizada da sociedade. Como é que você vai convencer os policiais que paralisaram seu trabalho, insatisfeitos com seus salários, tá? Como é que você vai convencer eles a interromperem a greve? Porque a greve prejudicava as pessoas. Então, o que a gente fez? Primeiro, proteger as pessoas. Mandamos aqui toda a força do Ministério da Justiça para proteger as pessoas. E depois mandamos alguém aqui para o Estado que sabia dialogar com os policiais. Ele não veio para incentivar a greve, ele veio para acabar com a greve. Foi o que ele fez. Todo mundo sabe disso, que a participação do Ministério da Justiça foi essencial para que a greve fosse finalizada. Não porque nós incentivamos a greve, pelo contrário, porque nós soubemos tratar os policiais de forma digna e mostrar a eles, ó, vocês, infelizmente aqui, apesar de suas reivindicações, vocês estão errados, porque a população está sofrendo. E eles acolheram isso, eles acolheram os argumentos e eles voltaram a trabalhar. Você não consegue, porém, resolver isso chegar chutando a porta ou chamar o policial de criminoso. Isso não foi isso que aconteceu. Então, quem acompanhou esses fatos da história sabe que eu, no Ministério lá, e o pessoal que trabalhou comigo, sempre teve uma posição ponderada. E você não pode chegar simplesmente ofendendo as pessoas se você quer que as pessoas façam, se você quer convencer as pessoas a interromper a greve. E foi isso que foi feito. E a greve parou. E as pessoas conseguiram proteção do Ministério da Justiça, né, o apoio que foi possível dar na época, mas pelo menos minorou a gravidade da greve. Não, e foi um sucesso toda a solução dada aí através da pasta do senhor na época, do Ministério da Justiça. Doutor Moro, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Manhã, sempre com educação, com elegância, respondeu a todos os questionamentos, e é isso que a gente realmente espera, né, de um líder, de um pré-candidato à presidência da República, que converse sobre os mais diversos temas, nessa elegância, nessa condução que o senhor trouxe aqui para a gente nesse debate. Poxa, obrigado, Patrícia. Mais uma vez, agradeço a oportunidade e cumprimento aí toda a população do Ceará. Vou estar aí diversas vezes ano que vem. Espero ver muita gente e poder conversar de novo com todo mundo e também aqui na Jovem Pan e com você, Patrícia. Obrigado. Venha nos visitar e eu também já estou aguardando o senhor para uma próxima entrevista, tá bom? Obrigada. Abraço. Tchau. Tchau. O Jornal da Manhã fica por aqui. A gente se vê sábado que vem, às 8 horas da manhã, aqui na sua Jovem Pan News Fortaleza, no Jornal da Manhã, comigo, Patrícia Calderon. A gente se vê. Tchau.